Grêmio indo para sua terceira partida no Gauchão e dessa vez contra o Monson, fora de casa, com novidades. Nesse vídeo daqui eu vou fazer meio que um pré-jogo dessa partida. Vamos lá então, primeiro passar aqui as prováveis escalações das duas equipes e a gente vai desenvolvendo aqui esse pré-jogo, beleza? Começando pelo Monson que veio da segunda divisão gaúcha, tem uma logo bem interessante, por sinal, uma logo bem moderna, a do Monson. O time vem com Anderson Max, Jô, Marcos Arthur, Jéder, Cássio, Adriel, Jefferson, Montefiore, Tony Júnior, Leandro e Matheus Batista. Técnico é o China Balbino. Esse China eu acho que já passou por outras equipes gaúchas. E esse Matheus Batista eu fico em dúvida, porque tinha um Batista que surgiu no Grêmio lá para 2015, 2016, chegou a atuar pelo profissional, centroavante. Não sei se é ele, tá bom? Chegou a jogar por algumas equipes catarinenses também. Talvez seja ele. Jogou pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul também. Não sei se é ele, tá bom? No lado do Grêmio, que nem eu falei, tem novidades, tá bom? Então a provável escalação é essa daqui, ó. Gabriel Grando. Ah, eu já tenho que destacar o site que eu tô pegando. É o Correio do Povo, beleza? Gabriel Grando, enquanto o Thiago Volpe não tem essa adaptação 100%, né? Mas a tendência é que com o tempo o Thiago Volpe vire o titular, ele chegou para isso, né? O João Lucas na direita, que a gente já vê a primeira mudança, né? Ele pegou na vaga do João Pedro. O Martins tendo essa manutenção no time titular. Inclusive, eu acho que hoje, minha zaga titular do Grêmio, tendo todo mundo à disposição, é Rodrigo Eli e Gustavo Martins, tá bom? Eu acho que essa hoje é a melhor dupla de zaga dos zagueiros no plantel. Eu já deixei muito claro aqui no canal que eu não gosto muito do Gemerson, né? Mas tendo Gustavo Martins e Rodrigo Eli, eu acho uma boa dupla de zaga. Fica a incógnita da situação do Kahneman, né, cara? Eu comentei aqui já no canal. Por mim, o Grêmio teria que, e eu acho que é o ideal, negociar o Kahneman, cara. Vende pra alguma equipe argentina, onde ele ainda tem muito valor de mercado. E é isso, eu acho que já deu de Kahneman, tá bom? Ainda mais nesse estilo novo do Grêmio, do Gustavo Quinteiros, de se impor no jogo, ter a bola. Não faz mais sentido ter o Kahneman. O Kahneman, tecnicamente, é muito abaixo de qualquer outro é, jogador do Grêmio no geral, tá? No esforço e na raça ele compensa. Mas futebol hoje em dia isso não é o suficiente, tá bom? É muito importante, é isso que faz o Kahneman ser diferenciado, essa raça dele. Mas é um cara que fica muito tempo machucado, um cara já com uma idade avançada. E eu acho que esse é o momento do Grêmio fazer transições. E aproveitar que o Jeromel aposentou, dar um fim nessa dupla histórica do Grêmio, tá bom? Então acho que o Kahneman, o ideal seria a negociação em definitivo dele. Beleza? Então, Gustavo Martins tendo essa manutenção na zaga. E o outro zagueiro tá como provável o Natan, tá bom? E aí pra lateral esquerda tá o Vieri que é zagueiro, mas é zagueiro canhoto. Ao longo da copinha, ele começou como... O Grêmio jogou com três zagueiros no início da copinha. Era o Natan pela direita, o João Lima pelo meio e o Vieri pela esquerda. Então ele já fez uma função caindo mais por esse lado esquerdo. E no jogo passado, ele entrou, ao invés do Pedro Gabriel, pela lateral esquerda, né? O Vieri, que por ser zagueiro, defensivamente ele vai entregar mais que o Pedro Gabriel. Só que no momento de você querer profundidade, o cara para fazer essa lateral esquerda do elenco é o Pedro Gabriel, das opções que tem. Agora, se for uma estratégia mais parecida com o que aplicou nos dois primeiros jogos, principalmente no jogo passado, que dava para analisar mais, porque era um gramado minimamente decente. Lógico, o da Arena, né? O do Bento Freitas contra o Brasil de Pelotas era horrível. E o Vieri é um cara que vira quase um terceiro zagueiro com bola, né? O Mike fez isso muito também, tanto é que se vocês perceberem, no jogo contra o Brasil, o Mike não subia muito, né? Dava todo esse espaço primeiro pro Aravena, depois pro André Henrique, tá bom? Então, nesse sentido defensivo, o Vieri vai entregar mais. Quando precisar mais de velocidade, mais de profundidade, aí pode tirar o Vieri e colocar o Pedro Gabriel, tá bom? O Cuejar pode fazer a sua estreia pelo meio, tá como dúvida ele ou o Dodge. Eu acho que de qualquer forma o Cuejar faz a estreia dele, seja como titular, seja vindo do banco. Como ele é um cara defensivo, eu acho que dá para começar como titular, fazer essa armação de jogo, buscar a bola no pé através dos zagueiros, desenrolar esse jogo de defesa para ataque. Tá bom? Então acho que o Cuejar já seria interessante já começar como titular. Tá dando o Edenilson como provável de segundo volante, ele entrou voando nessa função no último jogo, foi um dos melhores jogadores da partida. Acho que dá para dizer a melhor partida dele com a camisa do Grêmio, inclusive.
E ele entrou voando nessa posição. Ele faz o gol dele já jogando na meia direita, no lugar do Pavon. Mas eu acho que onde o Edenilson pode render mais é de segundo volante, tá bom? E aí o meio de campo atual do Grêmio nesse início de temporada é Dodi, Vila Sante e Cristaldo. Ele teria que fazer a função do Vila Sante. Só que lógico, não tem como tirar o Vila Sante do time. Aqui ele não tá como provável justamente por ser um time misto. Mas eu acho que dá pra usar Vila Sante de primeiro, Edenilson de segundo e aí sim Cristaldo ou Monsalvo, tá bom? Essa seria uma utilização interessante do Edenilson e aqui tá dando ele como provável de segundo volante, que eu acho que é ali onde ele mais pode render pelo Grêmio. Mas à frente o Monsalvo que tá pedindo passagem já faz um tempão, né? Então tem que começar como titular mesmo, ainda mais agora nesse time meio misto. Na frente Aravena de um lado, André Henrique do outro. Fico em dúvida para entender qual que começa pelo ponto esquerda e o outro pelo ponto direita, porque no jogo passado o Aravena começou pela esquerda e o André Henrique entrou no lugar dele, né? Ao invés de jogarem juntos, entrou um no lugar do outro. Os dois pela ponta esquerda, tá bom? Eu acho que o ideal não tem ideal, tá bom? Porque o André entrou muito bem pela esquerda, o Aravena já fez a ponta direita, já fez a ponta esquerda. Acho que dá pra ir trocando de posição ao longo do jogo, tá bom? Estabelece quem começa pela esquerda e outro pela direita e ao longo do jogo, se tiver bem, continua. Se um tiver abaixo ou o outro também, né? Se os dois estiverem abaixo ou quiser potencializar um ou outro, inverte o lado, tá bom? Mas os dois podem fazer tanto a ponta esquerda e tanto a ponta direita. Eu acho que faz mais sentido o André jogar pela direita, porque ele é destro, ele não é um cara de muita velocidade em relação ao Aravena. O André é rápido, mas não tanto quanto o Aravena. Eu acho que o André pela direita, e ainda mais sendo destro, podendo finalizar mais, eu acho que o André jogando pela direita, o Aravena pela esquerda, de início seria melhor. Mas dá pra ir trocando ao longo do jogo. Mais à frente, um cara que tá merecendo é o Arezzo, né? É o cara que teve pouquíssimas oportunidades no ano passado e quando teve jogou bem, tá bom? É só que o Renato preferia dar oportunidade pro Diego Costa em reta final de contrato, não agregando quase nada, do que dar oportunidade para Arezzo. Agora, em início de temporada, é isso daí. O Grêmio tem dois grandes centroavantes, que é o Bright White e o Arezzo. O Bright White já consagrado no futebol mundial. E o Arezzo, que é um jovem muito promissor, muito forte, finaliza bem. Eu acho que o Arezzo tem potencial de longo prazo para virar titular do Grêmio e ser uma venda absurda. Bom, porque ele já mostrou que é bom jogador. A questão é ele ter minutagem, tá bom? Então o Arezzo começar como titular eu acho interessantíssimo. Em relação à arbitragem e as outras informações do jogo, o árbitro é o Francisco Soares Dias, assistentes Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. O VAR é o Douglas Schwansberger, quase Schweinsteiger, né? Da Silva. Data e hora, 29 do 1, hoje, né? Às 10 horas. Esse horário, por sinal, eu já queria destacar, o jogo do Brasil foi a mesma coisa contra o Brasil de Pelotas. Horrível. Quem foi que colocou isso, cara? Pô, dá. Ainda mais aquele jogo contra o Brasil, jogo horrível, 0 a 0, gramado ruim, jogo chato. Botar pro jogo 10 horas da noite, cara. Metade da torcida do Grêmio dormiu, eu tenho certeza, cara. E agora contra o Monsun, promete de novo dar sono a reta final do jogo, cara. Ainda mais 10 horas da noite. Então, putz, 9h30 já é tarde. 10 horas, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, cara. Então, assim, é, colocava um pouquinho mais cedo, vai. E o local é o Estádio do Vale, que é o do Novo Hamburgo, né? Então o Monsun vai utilizar o estádio do Novo Hamburgo. Ontem teve São José e Inter, né? E foi no estádio do Novo Hamburgo também. Tem que ver o estado do gramado agora. Porque um jogo logo no dia seguinte, né? Mas enfim. Eu acho que o do estádio do Novo Hamburgo deve ser melhor do que o do Brasil. Porque ser pior que aquilo ali deve ser difícil. Tá bom. Enfim, espero que seja melhor, né? Porque não dá pra gente avaliar muita coisa. Eu até deixei claro aqui no canal. Quem quiser pode olhar a análise do jogo contra o Brasil. Eu poderia dar vários motivos para um jogo ruim. Né? Eu poderia falar, tá sem ritmo, estreia. Eu não falei nada disso. Eu falei o gramado. Porque realmente era muito ruim o gramado do Bento Freitas. Se esse gramado for minimamente decente, dá pra gente fazer uma análise bacana e entender pontos bons e pontos ruins, pontos que melhoraram, pontos que não foram tão bem na partida. Tá bom? Mas é um jogo que eu fico animado para ver Arezzo de titular, Monsalve de titular, Aravena e André juntos, o Vieri ou Pedro Gabriel pela esquerda, estreia como titular do João Lucas, o Nathan Felipe tendo a primeira oportunidade na temporada e talvez a estreia do Cuejá. Então é um jogo que tem várias coisas interessantíssimas para a gente analisar, que aí eu trago no canal depois a análise do jogo. Espero que com uma vitória. Só para fechar aqui um palpite para o jogo, meu palpite vai ser... Cara, eu vou de 3 a 1 Grêmio.
tá bom? 3-1 Grêmio com 2 gols do Arezzo, 1 gol do Monsalve e logicamente um gol do Mussum. Quem vai fazer, eu não sei. Vai o Matheus Batista, tá bom? Matheus Batista faz o do Mussum, gol de cabeça, bola aérea. E o do Arezzo, ele vai dar uma cavadinha, com bola rolando mesmo, vai tirar por cima do goleiro. E o outro um chutaço de fora da área. Já o Monsalve vai dar uma caneta no cara, pedalar, cortar pra direita e na gaveta. Tá bom? Pode. Aliás, não me cobra não, tá bom? Muito difícil de eu acertar. Mas coloca o seu palpite aí embaixo se você quiser também. Bom, foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!